Primavera. Cerca de 1200 anos antes da Era Comum, no vasto recinto do grande templo de Amon, em Tebas. O ar tremia com o calor que vinha do Nilo, e o lume dos altares rendia sombras longas nas paredes de calcário. Entre o murmúrio das oferendas e o peso das inscrições, havia lugares onde a história se fazia pequena demais para conter a vida de quem ali chegava. Se você ficar até o fim, inscreva-se no canal, ative as notificações e deixe um like. Essas histórias pedem memória. O pátio do templo rangia sobre os passos de guardiões e carregueiros. Ao centro, junto aos tanques de purificação, uma menina de cabelos escuros ajoelhava-se. Tinha no rosto a mesma cor da argila úmida das margens. A mãe, ao seu lado, apertava com força as mãos pequenas, como se quisesse segurar o tempo. Um homem de linho puro, com a face pintada de couro, aproximou-se com uma lâmina fina. Não era apenas um corte de cabelo, era o primeiro gesto de uma transformação que rasgaria o fio que a ligava à família. O som metálico da navalha sobre o couro do pente entrou no silêncio. Quando o cabelo caiu, ficou o couro cabeludo nu, e com ele um nome que já não serviria mais para a menina. Chamavam-na Nefertari na aldeia. No templo, logo lhe deram outra designação, uma palavra que a tornava propriedade ritual. Shimiat, termo usado pelos escribas para indicar as que serviam nos serviços sagrados. Registros do templo, fragmentados em papiros, indicam que as Shimiat eram um grupo diverso, algumas ensinadas a cantar, outras a afiar o linho, outras destinadas a acompanhar os rituais do santuário. Documentos sugerem também que entre essas tarefas havia funções impostas, que variavam entre serviços públicos e práticas que misturavam religiosidade e dominação. Nefertari sentiu, primeiro, o frio da lâmina, e depois o calor do olhar alheio. Recordou a casa de barro, o riso do irmão mais velho, a noite em que sua mãe trocara um pedaço de pão por uma promessa de alívio à dívida. É o desejo do Deus, disse o sacerdote, quando os pais entregaram a filha. Era essa a língua que legitimava a entrega. Mas a promessa e o desejo eram palavras que escondiam cifras, impostos exigidos pela coroa, dívidas da aldeia, necessidades de alimentar um corpo institucional que se alimentava de pessoas. Os templos eram, ao mesmo tempo, casas de culto e centros econômicos. O termo Hemet aparece em registros como referência a propriedades e pessoas vinculadas ao serviço do santuário, enquanto Kenabra e Shimiat aparecem em inventários como categorias administrativas. Em termos simples, como os escribas por vezes anotavam, o templo administrava terras, controlava a mão de obra e recebia tributos que sustentavam uma cidade inteira de funcionários. Essas entradas contábeis raramente registravam o custo humano. Quando o corte terminou, levaram Nefertari para uma câmara onde o linho branco esperava sobre pedras frias. Havia um cheiro que lhe gravou o estômago. Óleo de natron, incenso antigo e o hálito do suor acumulado. Uma mulher que já vivia ali, Mutemuia, aproximou-se com movimentos pequenos e precisos. Tinha no rosto marcas de outrora, uma leitura apressada de quem vivia o tempo inteiro entre altares e tarefas. Murmurou o que sabia, quais cantos entoar para não despertar os guardiões, como fingir desmaios que adiassem trabalhos, onde esconder pequenas palavras riscadas no tafetá. Rituais de cuidado coexistiam com formas de controle. Assim era esse mundo, ternura e coerção trançadas. Os rituais de casamento divino, como os escribas modernos descrevem em notas interpretativas, eram cerimônias complexas em que a união simbólica entre a divindade representada pela estátua e uma serva do templo consolidava a posição do santuário na ordem sagrada. Essas uniões, registradas por inscrições que celebravam a renovação do poder do Deus e a fertilidade do solo, escondiam, em muitos casos, uma coerção que a pedra não pronunciava. Mulheres e meninas eram transformadas em sinais vivos de legitimidade. Suas vontades, quando consideradas, apareciam apenas como complementos do projeto institucional. Entre colunas abertas ao céu e câmaras de sombra, o gesto que deveria representar bênção foi sistema de subjugação.
Inscrições oficiais celebravam a pureza e a dádiva. Nos relatos polissemânticos dos papiros, há menções veladas a punições e a disciplina daquelas que se desviavam. Havia pais que traziam filhas por fome, outros por dívida contraída em guerra e alguns por devoção misturada a desespero. O ato de entregar não era uniforme. Às vezes era voluntário sob o peso da necessidade. Outras, um requinte administrativo, um inventário que conferia ao templo direito sobre corpos infantis. Numa carta fragmentária, um oficial anota valores e termos de troca. Em outra inscrição, uma mulher nubiana escreve com traços tremidos o nome da filha que jamais voltaria. Esses registros, quando cruzados, mostram uma economia do humano que usa a sacrificialidade religiosa como justificativa. O termo quenabra, por exemplo, aparece em listas de contribuição e em registros de trabalhos forçados, e os estudiosos o correlacionam com atividades que ligavam famílias à servidão do templo. A vida cotidiana dentro do complexo seguia padrões que pareciam naturais aos olhos dos administradores. O cotidiano, porém, revela fissuras. Dormitórios comuns, onde corpos jovens dividiam esteiras, eram também locais de troca de memórias. Canções sussurradas, nomes roubados do esquecimento, cacos de cerâmica escondidos com desenhos feitos por mãos trêmulas. Uma jovem chamada Chanuteiro do Marré bordava nas dobras do linho de sacos o nome de sua terra natal, como uma inscrição clandestina. Eram atos pequenos, mas subversivos, formas de resistência que não eram registradas nos livros de contas. Em um desses dormitórios, Nefertari aprendeu o ofício de fiar. Em sepultamentos anônimos, arqueólogos encontraram amuletos e fios trançados com desenhos não oficiais, pequenos indícios de que a vida interior resistiu à política do silêncio. O clímax dessa política de exploração aparece nos relatos mais insidiosos, os rituais públicos que transformavam o corpo em prova. O casamento divino, em proclamações para as massas, visava reforçar ordem e prosperidade. Mas para as mulheres envolvidas era um gesto que subordinava sexualidade, reprodução e identidade à máquina do templo. Em relatos comparáveis surge a palavra coerção, quando se tomam como verdadeiras as memórias transmitidas oralmente por descendentes que mais tarde reclamaram nomes esquecidos nas lápides. Em uma inscrição funerária pobre, uma mulher descreve ter vindo de além das cataratas e clama porque suas origens foram apagadas. Essas vozes, descontínuas e fragmentárias, mostram que o perigo às vezes era pior que a morte, a anulação da história pessoal. A interseção entre economia e rito torna-se visível também em registros de tributos. Em inventários de ofertas, há listas longas, alimentos, tecidos, escravos, servas jovens. Cada coluna contábil equivalia a rostos que não eram nomeados na mesma frase. Os escribas, homens treinados em precisão, anotavam com pulcritude a logística humana que mantinha as colunas do templo. Essas anotações, quando lidas hoje, chocam não pela linguagem, mas pela frieza calculada do registro. A administração tratava pessoas como recurso a ser alocado para fins sagrados e administrativos, minando qualquer resquício de dignidade. Há também relatos de resistência institucional de menor escala. Alguns pais tentaram recuperar filhas, recorrer a chefes locais, pagar dívidas ocultas. Outros procuraram a proteção de casas de pessoas influentes para alocação em tarefas não sagradas. Em muitos casos, contudo, as estruturas administrativas e o peso social do templo silenciavam tais tentativas. Uma carta registrada entre chefes de aldeia mostra negociações, promessas de compensação e a recorrente resposta: o templo decidiu. A decisão do templo bastava para fechar portas. Anos depois, quando Nefertari já era mulher e tinha no corpo traços de outras vidas, cicatrizes que lembravam jornadas de servidão e um filho nascido entre corredores de pedra, a morte veio quase sem registro. Sepultamentos anônimos, fossas comuns na periferia do complexo eram o destino frequente. Alguns tiveram pequenas lápides, outros nem sequer isso. Para muitos, restaram apenas objetos enterrados junto ao corpo. Um amuleto de Osíris, um fio de linho com nó de proteção, uma pequena peça de cerâmica com marca de um nome riscado.
A pedra, que grava e celebra glórias, raramente celebra as vidas arrancadas que sustentaram essas glórias. Ainda assim, em alguns lugares, alguém arranhou um nome. Essa inscrição, com só os fragmentos que chegaram até nós, era ato de recusa, um pedido simples de ser lembrado. O legado que sobra é duplo. Por um lado, monumentos e inscrições glorificam a ordem e a proteção divina. Por outro, os papiros, as ossadas, os amuletos e os riscos nas pedras contam outra história, feita de coerção, trabalho e silêncio. Para historiadores e para quem caminha hoje por ruínas, convém olhar ambos os lados. Quando os arqueólogos desenterram um quadro completo, encontram não só arquitetura, mas também rastros de vidas que foram contabilizadas como meio. No entanto, a lembrança pode ser um ato de reparação. Reler os nomes riscados, traduzir os fragmentos de papiro, aprender os gestos de resistência, tudo isso compõe uma memória ativa. Há quem proponha, a partir de inscrições e restos materiais, projetos de preservação que nomeiem as que foram anônimas. Em conversas com comunidades descendentes, vê-se que a reconstituição desses relatos é também restituição de dignidade. Reconstituir não apaga o sofrimento, dá-lhe rosto humano. Enquanto isso, no tecido simbólico do templo, os símbolos retornam: o corte, a água, o linho, a pedra. Cada um deles tem dupla face, instrumento de ordem e possível recurso de memória. O corte que raspa o cabelo encerra uma identidade, mas também marca um antes e um depois que agora podemos ler. A água que purifica foi usada para apagar lembranças e hoje serve para lembrar que a mesma substância levou memórias através da migração oral. O linho branco, que simbolizava pureza imposta, se torna registro onde são costuradas inscrições privadas. E a pedra, que silencia, guarda ainda o arranhão de quem não aceitou ser engolido pelo esquecimento. Há vozes, pequenas, resistentes, que atravessam os séculos. Em papiros mercantis, em cartas curtas, em amuletos, os traços existem. Alguns arqueólogos acreditam que havia redes de comunicação entre servas de templos distintos. Outras hipóteses indicam que fugas ocasionais teriam criado comunidades subterrâneas. Em todo caso, o fio de vento que traz uma canção pela manhã ainda pode ser escutado, se soubermos ouvir. E ouvir é, antes de tudo, reconhecer. Ao final, o que sobra é um pedido de justiça do tempo. Que as pedras sejam lidas não apenas como triunfo dos poderosos, mas como memória das vidas que sustentaram esses triunfos. Que cada inscrição escondida seja trazida à luz, e que o espectador de hoje veja não apenas as pirâmides e colunas, mas as mãos invisíveis que as mantiveram. Este é o lugar onde muitas meninas começaram e poucas puderam contar suas histórias até o fim. Entre registros e ruínas, o desafio contemporâneo é transformar descoberta arqueológica em lembrança ativa. Havia uma recusa em transformar o achado em espetáculo. Mesmo entre os que viviam do estudo e do relato, homens e mulheres com olhos acostumados ao pó e à ordem dos estratos, crescia um cuidado novo. Não basta trazer a luz, é preciso escolher como a luz será dirigida. Na manhã em que limparam o pequeno bloco de calcário, o vento trazia cheiro de resina e terra molhada. O bloco tinha sido encontrado junto ao muro de reaproveitamento, entre lâminas de tijolo quebrado e fragmentos de cerâmica acumulados por séculos, como se nada ali merecesse história. Era um pedaço discreto, o relevo estava gasto, a superfície corroída. Ainda assim, com pinceladas lentas, surgiu uma fileira de letras, ou algo que se parece com letras, marcas humanas que tentaram resistir ao esquecimento. O traço era firme, improvisado. A mulher que raspara seu nome não se preocupou com elegância, apenas com urgência. Este traço, veja aqui, é um nome, disse um dos que acompanhavam o trabalho. Havia prudência em sua voz, não triunfalidade. Ler era um matar mosca de distância entre a hipótese e a certeza. Decifrar devia ser gesto de cuidado. Trouxeram lentes, um registro fotográfico e notas que mais pareciam juramentos. Cada risco seria guardado, cada fragmento catalogado com o mesmo respeito concedido às grandes inscrições. Quando a sílaba ressoou em voz alta, lenta, quase cerimonial, alguém na pequena assembleia apertou a capa contra o peito.
Não era apenas conhecimento que ali se manifestava, era restituição de nome. Entre os ouvintes, Ti, uma mulher de cabelos compridos presos por uma tira de linho, inclinou o corpo como se reconhecesse, no som daquelas letras, a mesma melodia que, diziam suas tias, a mãe cantava ao deitar. Seus olhos se encheram de um brilho contido. Não era lágrimas de arqueóloga, nem de historiadora, era reconhecimento enraizado, como quem reencontra um rosto pela voz num mercado lotado. A presença de membros das comunidades que se reclamavam herdeiras daquele chão mudou o curso do trabalho. Reuniões que antes eram meras decisões técnicas passaram a conter cláusulas de cuidado. Como expor, quem receberia cópias do registro, se os objetos achados com os corpos anônimos seriam devolvidos às famílias quando reconhecidos. Surgiram propostas variadas e por vezes contraditórias. Alguns propuseram gravar os nomes riscados num bloco visível junto à entrada do sítio. Outros sugeriram criar um arquivo digital acessível a estudiosos e a descendentes. Outros ainda pediram que as peças mais sensíveis permanecessem junto às comunidades, sob custódia local. Menos eloquente, porém talvez mais decisiva, foi a proposta de Ti. Ela propôs que, na lua cheia seguinte, fosse feita uma noite de nomeação. Não um espetáculo para estrangeiros, mas um ato simples. Reunir quem quiser contar o nome de uma antepassada, levar um fio de linho, uma pequena oferenda de pão ou água e pronunciar o nome diante da pedra. O som do nome é o que atravessa, disse ela. Se o nome for dito, já não pode ser apagado somente pelo esquecimento dos poderosos. Houve cortes, objeções, dúvidas. Alguns recearam que a cerimônia se tornasse ritual de apropriação. Outros temeram que a simples pronúncia não bastasse diante do extrato material que continuava a apressar o tempo. Mas a sugestão de Ti trouxe uma pergunta que dobrava o trabalho arqueológico sobre si mesmo. Para quem se trabalha quando se escava um enterro? Para a ciência? Para a posteridade erudita? Ou antes para as pessoas que naquele chão ainda existiam em voz, memória e sangue? A noite de nomeação foi simples. O luar acendeu as colunas, e as pedras devolviam sombras longas. Não foram muitos, mas estavam pessoas de várias idades. Mulheres que lembravam canções esquecidas, jovens com cabelo curto e olhos atentos, alguns dos que haviam passado anos estudando extratos e fragmentos. Havia também objetos trazidos de casa, um fio de linho, um pequeno amuleto, um pedaço de cerâmica colorida, depositados junto ao bloco onde o nome for encontrado. Cada oferenda tinha a gramática de uma promessa. Não esquecerei, dizia o gesto. Um a um foram soando nomes. Alguns vieram com histórias curtas. Minha avó contava que tinha uma prima que foi levada ao templo e nunca mais voltou. Outros soaram sem explicação, apenas um sopro de som e memória. Em seguida, um homem idoso pegou o amuleto de Osíris, já gasto pelo tempo, e falou: "Este veio de minha avó. Ela dizia que se chamava Nefret e fazia uma trança antes das cerimônias. Não podemos provar que seja a mesma, mas o som é irmão do nome." As vozes se entrelaçaram. Em cada pronúncia, a pedra pareceu responder, não movendo-se, mas cedendo por dentro. O risco ganhou espessura humana. A cerimônia não apagou inquietações. Depois dela, debates prosseguiram sobre medidas concretas. Se alguns itens fossem emprestados a depósitos longe dali, haveria garantias de acesso futuro. Se fossem deixados na comunidade, haveria risco de perda ou deterioração. As decisões combinaram prudência técnica com gestos de justiça simbólica. Foram acordadas cópias das inscrições que ficariam com a comunidade, um registro escrito em papirógrafos locais, sim, em formas de material que pudessem ser lidas sem deslocar fisicamente objetos frágeis. E um livro de nomes, feito por mãos das famílias, com espaços para novos nomes que viessem à luz. Paralelamente, o trabalho de campo passou a incluir uma rotina de entrevistas. Homens e mulheres mais velhos foram convidados a falar sobre cantos, nomes, recipientes de óleo que, guardados em casas humildes, traziam inscrições que a historiografia ignorava. Bons trechos de oralidade vieram à tona, ritmos que pareciam repetições, frases que se repetiam como refrões nas histórias de fuga, anotações sobre rotas percorridas à noite. Esses relatos, quando confrontados com os fragmentos materiais, compuseram uma tapeçaria tecida de memória e matéria. O que parecia disperso ganhou arranjo.
O mesmo fio de linho aparece em documentos e em peças de casa. Um padrão cerâmico repetido indicava oficinas de trabalho ligadas a determinados grupos de servas, e assim por diante. Era impossível, então, manter a imagem do templo como o único protagonista da história. Aquela estrutura monumental de relevância religiosa e política continuava a dominar a paisagem, mas ao lado dela surgia um repertório de vidas que se mostrava em sinais modestos, um nome riscado, um cordão de linho, uma canção que atravessava gerações. O poder do templo passara a ser visto também pelas mãos que o sustentaram, e essa visão exigia uma ampliação do espaço memorial. Nos meses que seguiram, surgiram outras práticas de memória. Rapidamente, discretas reuniões entre estudiosos e representantes das comunidades formularam protocolos de exibição. Em vez de vitrines que isolavam objetos do contato humano, pensaram-se nichos de relato, painéis onde se contassem não apenas o uso de uma peça, mas a vida que ela tocara. Havia quem preferisse que certas peças permanecessem fora de vista, guardadas junto à terra que as viu nascer. Havia quem desejasse que fossem expostas com contexto, para que visitantes que vinham de diferentes lugares não apenas admirassem a pedra, mas entendessem as mãos que a mantiveram erguida. Nem tudo foi conciliável. Surgiram antagonismos entre os que viam a reconstituição como reparação e os que a percepcionavam como risco de banalização. Alguns intelectuais locais temiam que a memória, transformada em narrativa pública, perdesse sua espessura íntima e se tornasse peça para a instrução de quem não sentia o peso do silêncio. Por outro lado, alguns jovens descendentes, impacientes com a lentidão dos procedimentos, desejavam celebrações mais largas, que tornassem visíveis nomes por toda a cidade. Entre esses impulsos, o trabalho avançou com cautela. O nome riscado no bloco tornou-se de fato catalisador de conversas maiores. Não se tratava de transformar aquele traço num ícone único, mas de usar o gesto como exemplo. Mostram-se as formas pelas quais anônimos resistiram à dissolução de si mesmos: um risco, uma canção, um fio de linho dobrado em secreto. E, sobretudo, reconheceu-se que a memória ativa exige mais do que gesto único. Requer cuidados contínuos, transmissão oral dedicada, arranjos para que as histórias circulem entre gerações. Algumas decisões práticas foram tomadas. Em uma sala simples, construída perto do sítio, depositou-se um exemplar do livro de nomes, escrito por mãos das famílias. Ao lado, uma caixa com réplicas de amuletos foi disponibilizada para consultas. As pessoas podiam tocar as réplicas, os originais, por sua fragilidade, permaneceram em depósito controlado. A escolha de réplicas foi um compromisso entre preservação e acesso. Melhor que nada, disse um dos que coordenavam, melhor que transformar o passado em algo inacessível. Os anciãos que coordenavam a conservação observavam sem pressa. Sabiam que o que se buscava não era a uniformidade, mas a preservação das diferenças que entreteciam aquela memória. Houve objeções. Um grupo exigiu que as menções fossem puras, isentas de embelezamento. Nada de canções modernas, nada de celebrações que pudessem suavizar a dureza da perda. Outro grupo, principalmente composto por jovens descendentes, propôs algo quase oposto: transformar a memória em festa, com cor, reencontros e alimentos partilhados. O debate estalou caloroso numa madrugada de reuniões. Falar sobre memória, percebiam, era também negociar dor. Alguém, uma voz que já não era nem muito jovem, nem inteiramente velha, sugeriu um caminho intermediário: alternar as formas. Em certos dias, o livro seria lido em silêncio. Em outros, os nomes ganhariam cantos que tivessem nascido das próprias famílias. Assim se abria um calendário que misturava solenidade e criação coletiva. As escolas aceitaram receber a proposta de aula sobre lembrança. Professores traçaram oficinas. Os mais velhos ensinavam canções antigas. As crianças desenhavam mapas de afetos. E jovens aprendizes, com paciência, reproduziam nas tábuas de madeira os riscos da pedra, praticando um gesto que conciliava caligrafia e memória. Um trabalho noturno de fazer e desfazer formas foi instituído. Réplicas de amuletos eram confeccionadas por mãos que iam de mães a artesãos de ofício. Eram colocadas em caixas, para consulta, mas também saíam às ruas em pequenos cortejos, quando se queria que a cidade inteira ouvisse o canto de quem não podia mais cantar.
Por entre esses arranjos surgiram histórias pessoais que ganharam voz. Uma mulher veio mostrar um fio de linho amarrado ao punho. Contou em poucas palavras que aquele fio era o que restara de uma túnica, passada clandestinamente de mãe para filha durante uma época de medo. Que antes ninguém ousara falar do tecido sem o risco de trazer represálias. Outra trouxe um pequeno pedaço de cerâmica sulcada, presente dado a ela por um vizinho que morrera sem nunca ter revelado o próprio nome. Essas confidências, tão diversas na matéria, tinham em comum o efeito de mudar a disposição das pessoas. Não mais uma coleção de objetos, mas um tecido vivo de lembranças que precisava ser alimentado. No dia em que decidiram fixar em público uma prática de leitura dos nomes, o templo ficou cheio de murmúrios e passos suaves. Não houve palanque, apenas um círculo de bancos. Um velho professor, cuja voz trêmula já perdera a firmeza, foi convidado a começar. Ele segurou o livro de nomes com mãos que tremiam menos pela idade do que pela responsabilidade. Leu por um tempo, e cada nome que sua língua pronunciava parecia reavivar um corpo ausente. Alguém, numa cadeira ao fundo, deixou escapar um choro contido. Quando o professor ergueu o olhar, viu que os olhos da juventude não eram apenas curiosos, eram juramentos. À saída, muitos depositaram junto ao livro pequenos objetos de promessa. Um broche simples, um pedaço de corda, um papel dobrado com receitas de cozinha que lembravam aquela vida. A prática alastrou-se. Pessoas que nunca antes haviam entoado canções passaram a aprender versos. Grupos de crianças reuniam-se para recitar nomes em coro, como se o ato de pronunciar pudesse torná-los mais reais. Havia aqueles que ainda resistiam à exposição pública, matriarcas que afirmavam preferir que o nome fosse lembrado apenas nas paredes domésticas. Aconteceu então algo delicado e decisivo. Um inventário foi feito, não por imposição, mas por convite. Cada família podia escolher a maneira como seu nome apareceria, escrito no livro, cantado em roda, bordado em tecido ou gravado numa pequena tábua mantida na casa. Esse gesto de devolução de autonomia desarmou muitos receios, e aos poucos o espaço memorial deixou de ser um lugar de decisão exterior e passou a ser um espaço de pactos voluntários. Certa noite, uma tempestade forte aproximou-se do sítio. Ventos grossos sacudiram as tábuas e fizeram as lamparinas arderem com faíscas temerosas. Alguns temeram que aquilo pudesse ser interpretação, um sinal de que expor a memória era trazê-la de novo à vulnerabilidade. Mas, em vez de retração, o vento convocou cuidado. Vizinhos correram com lonas, crianças carregaram pequenas caixas, os anciãos, com mãos seguras, recolheram as réplicas para abrigos improvisados. Na manhã seguinte, ao limparem a lama, encontraram que uma das não especificadas tábuas, junto à pedra, receberam um novo risco. Não um ataque, mas um sulco leve, como se alguém, durante a noite, tivesse passado a mão e ali deixado a própria marca. Ninguém se atribuiu autorias. O gesto foi acolhido como mais um compromisso anônimo a continuar lembrando. O que emergia, dia após dia, parecia menos uma instituição e mais uma prática de manutenção comum. Reparos eram feitos por jovens aprendizes. As vozes antigas guiavam os repertórios de canto. Reuniões mensais, abertas, discutiam como preservar sem congelar. E no meio dessas rotinas, houve descobertas inesperadas. Um cicatriz numa coluna revelou um símbolo antigo que abriu outra história. Um cântico retirado do esquecimento reapareceu em 3 versões, cada uma com palavras diferentes, que todas, contudo, nomeavam a mesma saudade. A pedra, que outrora parecera apenas depósito de silêncio, passou a ser, para muitos, um centro de diálogo. A sua superfície não cessava de oferecer camadas a serem lidas, cada marca uma pergunta que chamava a resposta. Quando as primeiras crianças que aprenderam a ler nomes cresceram um pouco mais, apareceu entre elas a vontade de fundar uma espécie de oficina de palavras. Encontros semanais em que se treinava a pronúncia, se discutia a história por trás dos nomes, se inventavam maneiras de lembrar sem reduzir. Alguns propuseram que cada novo neto recebesse, ao completar 7 anos, uma pequena tábua com o nome de uma ancestral, não para que a lembrança se tornasse fardo, mas para que o ato de pronunciar se tornasse hábito.
Outros sugeriram, e foi aceite com cuidado, que de vez em quando se convidassem visitantes de fora para ouvir, não para ensinar, mas para aprender com a diversidade daquele acervo vivo. Aos poucos, o reconhecimento materializava-se em práticas que atravessavam gerações. Cantos ensaiados nas praças, feiras de memórias onde se trocavam receitas e histórias, noites de vigilância em que os nomes eram recitados até que o sono chegasse. No entanto, mesmo com essa animação, havia sempre a consciência de que a memória exigia renovações. Aquilo que se consolidara tinha de ser reavivado, de ser alimentado por novas vozes e por gestos repetidos. E assim, numa tarde em que o sol aquecia as lajes e as sombras brincavam entre as colunas, um grupo de jovens decidiu reunir-se junto à pedra. Não houve pompa nem ordenamento formal. Sentaram-se em círculo, passaram o livro de mão em mão e, um após outro, pronunciaram nomes que ainda ecoavam fracos. Quando um nome foi dito, alguém acendeu uma lâmpada pequena, e assim, aos poucos, o círculo ficou salpicado de pontos de luz, não grandes tochas que iluminassem tudo, apenas pequenas interrogativas que diziam: estamos aqui, ainda lembrando, cuidando. E no som dessas vozes havia finalmente uma certeza não declarada. A memória, quando se organiza em práticas compartilhadas, deixa de ser peso isolado e torna-se tecido que sustenta. As pedras continuavam a existir, duras e frias. As lamparinas continuavam a lançar luz instável sobre o linho. Mas entre essas durabilidades e fragilidades, algo fluía novo, uma rede de pactos tão simples quanto firme. Ensinar os nomes, fazer com que os filhos o saibam, tocar as réplicas como quem toca um relicário de família, cantar nos encontros. O risco na pedra, que começara como recusa silenciosa, tornara-se agora parte de uma disciplina de lembrança. E enquanto o crepúsculo se estendia, as vozes que o vento levava eram agora muitas, e a cidade, lentamente, aprendia a reconhecer o tempo como quem aprende a cuidar de um jardim que nunca cessa de precisar ser podado e regado.